você está? Tudo bem? E aí, como está sendo essa experiência de trabalhar home office? Você teve essa oportunidade de trabalhar na sua casa e agora você está fazendo uma análise do que é trabalhar em casa, saber administrar o seu tempo com a família e o tempo do trabalho? Essa é uma experiência nova que nós estamos vivendo. Eu acredito que nós vamos para um rumo, né? Que muitas coisas vão acontecer home office, né? E precisamos aprender e lidar, né, com essa administração do tempo, família e trabalho. Eu espero que a gente aprenda bastante com isso, que a gente tire proveito, né? A gente tem que saber tirar proveito, olhar as situações e tirar proveitos dela, né? Não ficar reclamando, isso é ruim, isso é assim, aquele chorumingo. Não, vamos olhar assim, bom, para mim foi melhor por isso, eu não levo muito tempo no trânsito, eu tenho mais tempo para ficar na minha casa, na minha família, a minha alimentação, uma alimentação caseira, uma alimentação mais saudável. Então, a gente tem que olhar e, como está escrito na palavra, né, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso tudo depende da maneira como você tem um olhar para as situações que estão acontecendo, né? Se você tiver um olhar negativo, você vai achar tudo ruim, você não vai gostar de nada. Porém, se você tiver um olhar positivo, assim, nossa, que tempo precioso que eu tive. Então, assim, é um aprendizado? Tudo na vida é um aprendizado. Então, nós estamos aqui para mais um TL, Treinamento de Líderes. Nós terminamos, né, o livro Arte de Influenciar Pessoas, de John Maxwell. E agora nós vamos continuar com John Maxwell, mas falando sobre as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe. É isso mesmo. Equipe é o foco desse estudo. Você vai ouvir toda semana falar sobre equipe, né? E nessa semana nós vamos estar falando sobre o significado de uma equipe, né? Nosso objetivo final é sermos líderes o quê? Eficazes e comprometidos em fazer parte da equipe. Não seremos aqueles que estão ali para dar ordem, só para olhando de longe, né, como um supervisor. Não, nós somos facilitadores, nós queremos ouvir a nossa equipe, nós queremos, podemos até dizer assim, sugar o melhor que a equipe tem, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia tão corrido, e você não percebe que na sua equipe, no seu grupo de trabalho, você tem pessoas tão preciosas, ideias tão maravilhosas, sugestões, criatividade, pessoas motivadoras e que a gente está de longe. Então, o objetivo, o nosso foco, o nosso objetivo é sermos líderes agregadores, que estão sempre junto com a equipe, estão unidos em todo momento, em toda situação, compartilhando para que todos cresçam, para que todos se envolvam, para que todos saibam tudo o que está acontecendo. Essa é a ideia de equipe. No mundo de hoje, não há mais espaço para cavaleiros solitários. Não tem mais isso, não existe. A velocidade da vida não nos permite caminhar em morosidade, não dá mais para fazer isso. Fazer sozinho ou fracionar grupos perde-se a sintonia de equipe. Um é um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Se você quer alcançar uma grandeza de uma equipe, procure ter uma equipe cujo número de pessoas vão atender às suas necessidades dentro dos seus projetos, dentro das suas metas e dentro do seu objetivo. Então, a primeira lei, né? São 17 leis e a primeira lei desse estudo é a lei do significado. Quem são seus heróis? Nomes de pessoas que de uma certa forma te inspiram, te influenciam e que construíram um legado que você conhece. Talvez você vai falar Bill Gates, Fred Smith, Michael Jordan, Marion Jones,
Pablo Picasso, Amadeu Mozart, né? Elvis Presley, John Wesley, Billy Graham, Madre Teresa, sim, grandes líderes, né? É certo dizer que todos nós admiramos os realizadores, verdade. Grandes realizadores deixam marcas, né? Deixam marcas e a gente quer conhecer um pouco do trabalho deles, o que fizeram, e como influenciaram pessoas para que fizessem parte de quê? De suas equipes. O mito do cavaleiro solitário, né? É uma crença de que uma única pessoa pode fazer algo grandioso. Isso é um mito. Tira isso da sua ideia, né? Tira isso da ideia porque não existe isso. Uma pessoa para fazer algo grandioso muito sozinha, ela acaba cansada, ela acaba às vezes não dando o melhor de si. Porque quando você compartilha com outras pessoas o que você quer fazer, quando você tem pessoas junto com você, a coisa as ideias vão fluir, coisas vão acontecer, talvez que não fossem ideias suas, mas que pessoas que estão com você vão trazer uma maneira de fazer diferente e que pode trazer um resultado até melhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 11 e 12. Abra sua Bíblia aí. Pode dar uma lidinha junto comigo. Romanos 1, 11 e 12 diz o seguinte: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que palavra bonita que o apóstolo Paulo nos diz, né? O apóstolo Paulo está desejoso de ver seus amigos, de ver aqueles que, com certeza, ajudavam a ele no seu ministério. Ele diz que sejamos mutuamente encorajados. Por quê? Pela fé. Que sejamos motivados, que estejamos prontos a dar tudo de nós. E ele diz assim, mutuamente, né? Ele diz assim, em conjunto. Mutuamente quer dizer uns aos outros, duas ou mais pessoas, né? Que façam mutuamente alguma coisa e que encorajam o outro, que motivam. Vamos lá, vamos fazer sim, vai dar certo. Não, olha, eu acho que assim não vai dar certo. E se nós fizermos desse jeito, não vai ser melhor? Verdade, dessa maneira vai ser melhor. Como é bom um trabalho em que todos podem dar a sua sugestão, dar a sua opinião, né? E ver as coisas, o trabalho, né? Fluir, ver o serviço fluir de uma forma que você fica assim feliz com aquilo que você está fazendo, né? Porque existe um grupo que está fazendo, um grupo que está junto, um grupo que está pronto para chegar lá no final, celebrar a vitória, a conquista. Então nós estamos falando sobre a primeira lei, o significado. O significado de construir junto traz um efeito de unidade, união. Todos se uniram em função de um objetivo que se tornou o alvo de todos. Um grupo torna-se uma equipe quando todos entendem o significado da unidade. Multiplicam-se os recursos, as ideias, a energia, a motivação. Então, equipes maximizam o potencial de todos e minimizam as deficiências, verdade. Quantas vezes você chega numa equipe e tem pessoas assim, né? Assim, aquele tipo gênios, né? Que tem boas ideias, sabem fazer diferente, são conhecedoras de métodos diferentes, né? Estratégias diferentes. Então você está ali, você está observando. E quando você vê alguém que se destaca, alguém que quer fazer diferente, o que você faz? Imediatamente você fica ao lado daquela pessoa porque você quer aprender, né? E aprender nunca é demais. O pastor Luciano Subirá, ele contou que um dos liderados dele colou com ele e onde ele ia estava sempre atrás,
sabe? Ali do lado dele. E ele achou assim muito, assim, estranho, né? Não que fosse estranho, mas a forma dele chegar muito junto, né? Porque ninguém nunca anda tão junto. Ah, onde você vai? Ah, posso ir com você? Vai pregar em tal igreja? Posso te acompanhar? E ele chegou para aquele liderado e falou assim: o que faz você me acompanhar desse jeito? Eu acho que você me ama muito, você gosta muito de mim. Ele falou assim: cara, pastor, seu nome, Luciano Subirá. Se você vai subir, eu também quero ir atrás. Se você vai voar, eu vou voar também. Então é legal essa expressão. Eu trabalhei numa instituição financeira em que eu tinha um gerente que eu olhava para ele assim, ele era muito batalhador, ele batia todas as metas dele, ele visitava os clientes e os clientes esperavam para falar com ele na agência. Eu falei, nossa, ele é muito bom. E eu sempre dizia para ele assim: Antônio, quando eu crescer eu vou ser igual a você. E graças a Deus que quando eu fui promovida a gerente, né, eu conseguia bater as minhas metas, porque ele para mim era uma inspiração, ele para mim era um espelho, ele para mim era uma vitrine, né? Então eu gostava do jeito como ele fazia as coisas. É desse jeito, equipes maximizam o potencial de todos e os defeitos são minimizados, que às vezes num grupo de pessoas inteligentes, capacitadas, os defeitos, as deficiências, elas são minimizadas, quase que não são percebidas, né? São mais estratégias, objetivos, metas conquistadas do que derrotas, né? As equipes, elas compartilham o crédito da vitória, mas elas compartilham também a responsabilidade. Não é só a hora da conquista, né? Não é só isso. E as responsabilidades são de todos também. Equipes cobram do líder a responsabilidade pelo objetivo e este sente-se motivado em função da cobrança. A cobrança torna-se benéfica para a atuação de todos, né? Eu vivi uma experiência bem legal semana passada. Foi a primeira vez que uma líder da Igreja Batista Reação, da nossa igreja, a Elisângela, fez uma célula Kids. E eu observei que nas outras células ela estava lá, online, né? Olhando como é que se fazia. E quando chegou a semana dela fazer, ela ficou cobrando de mim: cadê a lição? Cadê o louvor? O versículo cantado? E aquilo me motivou, né? Me motivou a mandar para ela, a mandar o versículo, a fazer o versículo e mandar. É desse jeito. Equipes cobram do líder a responsabilidade, porque eles querem vencer, porque não é uma cobrança aquela cobrança assim, desvairada, sem sentido. É uma cobrança para que eles alcancem o objetivo, né? Para que a coisa caminhe para alcançar as metas. E nesse caso, a cobrança da Elisângela tornou-se super benéfica para mim. Eu me senti motivada de ver uma líder querer fazer o seu melhor, querer dar o seu melhor, né? Então, equipes, né? Com certeza fazem bem mais do que um único indivíduo, né? Elas se esforçam pelo grupo. Foi o que aconteceu, o que tem acontecido com todas as nossas equipes, todas as nossas líderes do Ministério Kids e todas as líderes, são elas mesmas que são as líderes das células Kids, né? Online. Nós estamos aprendendo muita coisa e elas estão se esforçando, né? Então, não tente fazer algo que aparentemente lhe parece impossível. Não deixe que o seu ego, a vaidade, né, queira que você faça algo que de repente você vai fazer sozinho, vai se cansar e de repente custou algo assim que não te fez bem.
Quando você compartilha com a sua equipe, você pode dividir, né, as tarefas, mas muitas das vezes a vaidade, ela vem e ela quer que a gente faça algo sozinho, que a gente tenha humildade para dizer, epa, sai fora, isso não vem de Deus, isso não é para minha vida, né? A vaidade, ela tira todo o espírito de equipe. Ela fala no ego de uma pessoa só, que quer se tornar a estrela, né? E não é por aí. Então, o ego da vaidade suga o quê? A nossa força, a nossa energia. Então, vaidade, ego de vaidade, não pode fazer parte numa equipe. Vamos falar sobre a insegurança. Não deixe que a insegurança do não saber fazer te coloque medo de aprender. Equipe aprendem uns com os outros. Se fulano sabe fazer melhor, opa, ensina ao grupo. Vamos falar da ingenuidade. Não deixe a ingenuidade não te deixar perceber que precisamos um dos outros. É isso, às vezes a gente é tão ingênuo, começa a fazer as coisas, começa a fazer, e às vezes tem tantas pessoas ao nosso redor que podemos dividir as tarefas, podemos fazer junto, né? E acabamos sem perceber, sendo ingênuos o bastante para não ter humildade até para pedir ajuda. Precisamos aprender a jogar fora toda a insegurança e jogar fora toda a ingenuidade. Não seja ingênuo. Perceba as pessoas que estão ao seu redor. Elas têm muito a nos ajudar, a contribuir nos nossos objetivos e metas. Então vamos falar um pouquinho de temperamento. Tem gente que tem um temperamento que já chega chegando, já chega brincando, já chega sorrindo, já chega falando com todo mundo. Mas nem todo mundo é assim. Tem aquele temperamento não muito extrovertido, né? Esse tipo de temperamento faz com que as pessoas sintam-se incapazes de participar de um grupo. O grande desafio é pedir ajuda no que for necessário. Você vai ver, você vai se surpreender com você mesmo. Sabe-se que as pessoas alcançam mais por trabalharem umas com as outras do que só. Estar em grupo ou em uma equipe significa bom relacionamento. Que delícia, né? Bom relacionamento. Estar junto, conversar, compartilhar, né? Aprender. O significado de equipe é explosão de força, de ideias, de criatividade, de recursos, respeito, ajuda, compreensão, tudo mutuamente, né? Todos juntos, compartilhando de um grande aprendizado, né? Então, junte-se a nós. Este é o nosso jeito de ser igreja. Vamos aprender junto. Vamos ser líderes que entendem o significado de uma equipe e que estão ali para colaborar para que a equipe toda seja vencedora. Você já é um líder de célula? Já lidera uma célula? Você tem vontade de desejar? Você já serve em alguma equipe da igreja? Tem desejo de servir? Então, procure a liderança para que a gente possa colocar você num grupo e que você se sinta muito feliz na equipe que vai te abraçar, que vai te ensinar e quem sabe você chegue ensinando também. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana.